Olá, esta é a primeira aula do quarto bimestre do curso do ensino médio de matemática. A série é o primeiro ano do ensino médio. Bom, então geralmente nós começamos fazendo a correção da prova da AAP, mas não veio nenhuma prova, não veio nenhuma informação, né, do que vai ser. Aí geralmente vem, né, veio no primeiro, no segundo, no terceiro não veio nenhuma informação, né? E como tudo não é suficientemente ruim que não possa piorar ainda mais, nós não temos o material online, né? Então eu não divulguei porque simplesmente não veio nada online. Tem que ir lá retirar na escola o material físico, né? Caso queira acompanhar com mais facilidade aí as situações, tá? Eu coloquei aí no material, porque nós vamos ter que fazer revisão de algumas coisas, como sempre, né? Então, o tema que tiver a página, né, presente lá, tá no caderno São Paulo Faz Escola. Obviamente você não precisa copiar, é só buscar o caderno lá e fazer as suas anotações caso venha ser necessário no seu estudo, né? E se não quiser, então aí não precisa copiar tudo, né? Só copia a resolução do exercício e aí tira a foto para a gente poder fazer, tá? Então, o tema que nós vamos iniciar o caderno São Paulo Faz Escola é o tema razões trigonométricas nos triângulos retângulos, tá? Então, as razões são em matemática, né? Porque pode usar para outros temas aí, né? A matemática, a razão entre dois números é quando eu divido esses dois números, né? Então, por exemplo, dividir 4 por 5 vai dar um número lá, 0,8. Esse 0,8 ele é a razão entre dois números, tá? E trigonométricas, obviamente, dentro do triângulo, né? Do triângulo aí que nós vamos utilizar. Essas relações elas são específicas para os triângulos retângulos, mas dependendo da situação nós podemos usar para outros triângulos também, mas elas são exclusivamente para o triângulo retângulo. O ano passado vocês estudaram, talvez basicamente assim, né? O tema chamado razões trigonométricas, que a gente fala de seno, cosseno e tangente, né? Então, nessa primeira aula, nós vamos iniciar falando sobre uns temas que sempre estão iniciando dos livros didáticos, né, de hoje em dia, que é falando sobre a parte de inclinação de rampa, né? E dentro disso nós já vamos fazer alguns exercícios, inclusive algumas questões aí, né, um pouco complicadas, e tem até questões do Enem, né, também, mas isso está tudo no caderno São Paulo Faz Escola, tá? Então vamos lá, né? Um tema um pouquinho complicado. Eu acho que um dos temas, junto com logaritmo, é um dos temas que eu particularmente acho que é bem complicado da matemática do ensino médio, né? Então não deixe acumular, porque esse quarto bimestre é um susto e uma carreira, né? Então vamos lá. Então aí na aula 1 nós vamos fazer o tema 1, que é as razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Eu vou dar uma lembrada, vocês devem lembrar basicamente assim sobre o triângulo retângulo, né? Ele é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que forma um canto, né? Então a gente indica por um quadradinho com um ponto no meio a medida de ângulo de 90 graus, né? Então tá aí, isso tá na página 161 do caderno São Paulo Faz Escola, volume 4, tá? Que é o do quarto bimestre, né? Bom, tem esse texto aí falando um pouquinho sobre a história da trigonometria, tá? E um pouco das aplicações. Então eu vou ler, vou sublinhar as partes que eu julgo ser importante, né? E aí você pode fazer o mesmo na sua apostila. A trigonometria é a área da matemática que estuda as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo, tá? Então, existe uma relação entre o ângulo, geralmente não o ângulo de 90 graus, mas os outros dois ângulos, que o triângulo, como o próprio nome diz, tem três ângulos, né? Então, a gente tem dois ângulos que geralmente a gente usa para relacionar. Então, a relação do ângulo e um lado,
tá? Desse triângulo aí, que é as relações que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Nessa primeira aula, nós vamos falar superficialmente sobre elas, depois nós vamos fazer um aprofundamento das relações de seno, cosseno e tangente, tá? Mas inicialmente vai ser só, dessa primeira aula, só uma noção superficial. É uma relação entre lados e ângulos desses triângulos retângulos, tá? Desde a antiguidade, astrônomos e geômetras, os caras que estudam geometria, né? Estudam as propriedades dos triângulos para resolver problemas, sobretudo os que possibilitam determinar medidas inacessíveis. Por exemplo, a medida do raio da Terra, né? Pensando que você não acredita que a Terra seja plana, né? É no formato de circunferência, e aí você tem uma medida do centro até a borda, que é isso que nós chamamos de raio, tá? A distância da Terra à Lua, a largura de um rio ou a altura de uma montanha, dentre outras situações. Essas são situações que os antigos utilizavam para fazer, né, os seus cálculos e tal, esse tipo de coisa, tá? E aí tem alguns exercícios que pegam vamos dizer assim, essa essência da construção do conhecimento da trigonometria, mas tem alguns exercícios, vamos dizer assim, mais dentro da nossa realidade, mais prático, como o exemplo que vai ter hoje, que é os exemplos das rampas, tá? Um problema muito importante no qual a aplicação da trigonometria hoje se faz presente é a garantia do direito constitucional, que trata da igualdade de todos perante a lei, o direito à livre locomoção. Para a garantia desse direito, as rampas tornam-se um importante meio facilitador de acesso, e a trigonometria eu acho que tá meio estranha essa parte aí, mas tudo bem, vamos lá. E dá o suporte para o cálculo da inclinação adequada para o tipo de rampa. Então, o que ele está falando, né? Pegando uma rampa de acesso que muitos de vocês já devem ter visto sobre isso daí, tá? Esse texto tá na apostila, né? Eu só estou explicando. Então, ele tem uma inclinação que segundo aí a lei, o direito constitucional, está na Constituição brasileira, que a última foi, né, de 1988, a garantia de acesso a todos, né? Então, por exemplo, qualquer lugar que você for andar hoje, shoppings, parques, escolas, etc., tem que ter, logicamente, a escada para quem quiser utilizar, mas tem que ter a rampa para facilitar o acesso. E o que está falando aí é que a trigonometria, que é o estudo aí da matemática, ajuda a calcular o tipo de rampa adequado, ou seja, a inclinação que pode ser dentro de uma legislação, né, de uma norma que ele vai citar aí para poder falar. E essas situações tá caindo também em alguns vestibulares, né? Inclusive tem uma questão no caderno São Paulo Faz Escola, que é do Enem de 2018, que vai tratar desta ideia de inclinação e vai usar os cálculos de trigonometria para poder utilizar, né? Então vamos ver aqui, ó. Considere a inclinação de uma rampa, a relação entre a altura, então a altura, como a gente está falando, é do solo até o ponto máximo, né? Pensando numa escada e do lado tem uma rampinha, né? Então você tem uma altura do solo até o topo. E o deslocamento horizontal. Esse deslocamento horizontal, né, seria o comprimento dela, pegando assim do ponto onde ela começa até o ponto onde ela termina. Horizontal, como está falando, eu fazendo como se fosse uma medição paralela ao solo, né? E aí o formato da rampa, olhando numa visão lateral, você tem um triângulo, que é esse triângulo que a gente chama de triângulo retângulo, tem o ângulo de 90 graus, vai ter um desenho aí na apostila para lembrar, tá? Então aí tem esse deslocamento, essa inclinação é dada em percentual, porcentagem, é um valor percentual. Para que esteja adequada a acessibilidade aos valores obtidos, deve obedecer à norma brasileira, né? INBR é uma abreviação de Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? Que alguns professores
Eu creio que todos deveriam cobrar assim, né? Que afinal é uma norma técnica, mas a formatação de trabalho, como tem que ser capa, como tem que ser folha de rosto, né? Índice, esse tipo de coisa, ou sumário, que está sendo mais usado agora, a parte das referências e tal. Então a gente tem uma norma técnica para como tem que ser um trabalho no padrão acadêmico, por exemplo, né? E para tudo que a gente tem no mundo, né? Por exemplo, formato de uma cadeira tem uma norma técnica, formato de um celular e esse tipo de coisa. No caso, ele cita essa norma aí, né, 9050, que estabelece uma inclinação para as rampas estarem dentro de um padrão considerável, acessível para, no caso aí que eles estão que está citando, os cadeirantes, né? Para que ele consiga acessar, mas não só cadeirantes, né? Qualquer pessoa que tenha dificuldade de locomoção pode utilizar uma rampa, tá? E aí fala que essa inclinação tem que estar entre 5% e 8,33%. A atividade de hoje vai ser basicamente situações que nós vamos calcular esta situação de inclinação aí, tá? Eu coloquei aqui para já ajudar em alguns exercícios. Esses 5% nós vamos transformar em decimal, tá? Então eu vou pegar 5%, é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Por quê? Porcentagem, escala de 0 a 100, né? Dividir um número por 100 é só contar casas para a esquerda. Quantas casas nós vamos colocar? 2, porque tem 2 zeros, certo? Então aí a gente vai contar 2 casas, dividir por 100 é tranquilo. Então você não precisa, por exemplo, fazer o método de chave tradicional, né? Se está um pouquinho esperto na matemática, é só contar casas para a esquerda. Como não tem nenhum número à esquerda, aí é só o 5 mesmo, nós vamos preencher com zeros, né? Para poder colocar a vírgula. Ou seja, eu vou escrever 5% numa escrita decimal, que para algumas atividades vai facilitar a gente saber essa escrita aí decimal, tá? Então 5% é a mesma coisa que 0,05. Repara que eu coloquei 2 zeros porque eu estou dividindo por 100. Se eu tivesse dividido por 10, eu contaria um zero só, ou seja, ficaria 0,5, tá? Então 5% é a mesma coisa que 0,05. Esse resultado é a divisão de 5 dividido por 100, tá? E aí nós vamos colocar o valor final, né? Que ele fala que tem um padrão aí para obedecer a norma técnica, né? Então eu vou fazer a mesma coisa com 8,33, só para ficar mais fácil, né? Então vai ficar 8,33%, é a mesma coisa que 8,33 dividido por 100, que é porcentagem, né? Contando 2 casas para a hora de colocar a vírgula, eu vou colocar 0,0833. Na maioria dos casos a gente vai usar 0,08, que é o 8%, tá? Então vai ser mais ou menos isso. Para estar dentro dessa norma técnica, tem que estar entre esses dois valores. Tem algumas atividades que vai trabalhar essa ideia, certo? Bom, anota aí na apostila. Caso não pegue a apostila, faça as anotações, não precisa copiar tudo, tá? Faz só um resuminho daí da situação e aí marca essa parte aí, tá? Mas o ideal é que você retire o material lá na escola para não ter que ficar escrevendo muito, né? Bom, aí ele vai continuar aqui, essa parte tem uma imagem, né, falando sobre essa parte de inclinação aí da reta, né? Então vamos ler, ó. Em trigonometria, a inclinação de uma rampa é chamada de tangente do ângulo de subida. Esse símbolo aí é chamado de alfa. Repara que lá no desenho tem o triângulo retângulo, tá vendo? Aquele cantinho ali significa qualquer canto, tá? Que significa que tem a medida de 90 graus, né? Então forma o canto, que a gente fala também os pedreiros, né, o pessoal que trabalha na construção civil, utilizam o termo de as paredes, por exemplo, está no esquadro, né? O que é estar no esquadro? Quando você mede o canto, tem que dar um canto com ângulo de 90 graus. Se estiver fora disso, está fora do esquadro, né? Parede, vamos dizer assim, basicamente está torta, né? Então aí tem esse canto aí, esse daí que é o triângulo que a gente vai usar essas relações, que é o triângulo chamado de triângulo retângulo, que é metade de um retângulo aí, acho que dá para ver bem no desenho, né? Que se eu desenhasse um retângulo, cortasse isso daí, sobraria isso. Aí ele tá lá, a altura, que abreviou com H, que já não é novidade da gente fazer, né? Isso daí, e o comprimento C, que é o que eu estava falando no começo lá, explicando para vocês a norma técnica 9050, que ele citou aí no
do texto, né? Então, está falando lá, ó, como que é calculado isso aí? Ela é calculada por meio da razão, vou dividir as duas medidas, né? Da altura, então seria uma distância vertical do solo até o ponto máximo dessa rampa, e o comprimento, que seria uma distância horizontal, ou seja, da onde a rampa começa até onde ela termina, né? Então ele usou lá, só para ficar mais fácil, que matemática é a ciência dos preguiçosos, né? A gente usa letra para abreviar tudo, então nós vamos usar a letra C para o comprimento e o H para a altura, certo? E o ângulo alfa, né? Geralmente é usado, para quem não lembra isso daí, né? Quem nunca viu, o alfa é a representação da letra A do alfabeto grego, né? E é muito comum usar letras gregas para representar ângulos. E o ângulo é o que? O ângulo é a abertura que eu tenho entre dois segmentos de reta. Então, se a gente perceber ali, ó, tem o comprimento e tem a inclinação da rampa, né? Esta abertura, ela é chamada de ângulo, e geralmente a gente mede em graus, tá? Então, por exemplo, posso falar 40 graus o ângulo ali e assim vai, certo? Bom, agora tem algumas atividades para a gente aplicar essa primeira situação aí que a gente acabou de ver, né? Então vamos lá, atividade 1, observe os esboços das rampas, seguindo os passos abaixo, você irá calcular a inclinação de cada uma e verificar se elas estão adequadas à norma 9050 que a gente viu. Então tá lá os dois, tem lá a escada, né, e tem a situação da rampa que a gente falou, né? Se você observar ela numa vista de perfil, assim, vamos dizer, você percebe o triângulo retângulo nitidamente lá, e aí ele deu duas situações, né? A primeira rampa tem 10, não está medido, eu vou usar metros, tá? 10 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. E a segunda rampa, um pouquinho mais longa, 30 metros de comprimento e 2,5 ou 2,5 metros de altura. Ele quer que aplique a ideia que acabou de explicar, a razão entre a altura e o afastamento, né? Ou seja, para a rampa 1, nós vamos pegar 1,5 e dividir por 10. Lembrando que aí está dividindo por 10, né? É só contar uma casa para a esquerda, é tranquilo de fazer, né? Aí você vai fazer a razão entre essa daí. Na segunda rampa, a mesma coisa, você vai mudar os números, né? A altura é 2,5, 2,5 metros dividido por 30, tá? Bom, essa divisão não é muito difícil de fazer sem calculadora, mas caso alguém tenha alguma dúvida, né, pode perguntar, mas o ideal é transformar para números inteiros, então você multiplica tudo por 10, né, fica mais fácil de fazer, tem que acrescentar 0 e vírgula para que o número seja maior, tá? Aí vai ter os dois valores, faz o valor em decimal mesmo, por isso que eu mostrei para vocês lá no começo da aula a escrita da porcentagem decimal para a gente poder comparar para ver se está dentro dessa norma técnica que ele citou aí, a NBR 9050. Bom, aí a segunda parte é fazer o que? A B, ela está na página 162 do Caderno São Paulo Faz Escola. Indique a inclinação das rampas em porcentagem, porque lá a gente vai fazer em decimal, né? Multiplicando os resultados obtidos por 100. Por que nós vamos fazer por 100? Aí é o contrário, né? Então eu tinha a escrita decimal, para eu fazer esse número ter o valor percentual, eu vou pegar ele e vou multiplicar por 100. Aí é o contrário, então eu vou contar casas, quando eu divido eu conto casas para a esquerda, né? Quando eu multiplico eu vou contar casas para a direita, ou seja, a vírgula ela vai, entre aspas, andar 2 casas para a direita. Eu peguei um exemplo aqui, só para a gente poder ver aqui, ó. Peguei aqui, por exemplo, se fosse 0,12 vezes 100, tá? Não vai dar 0,12, é só um exemplo, para vocês entenderem como é que faz, sem precisar usar calculadora, por exemplo. Então, 0,12 eu vou contar a vírgula para posicionar 2 casas para a direita, tá? Isso eu posso fazer só quando o número tem terminação com 0, igual 100, 1000, 10.000 e assim vai, tá? Então, eu posicionando a vírgula, ela vai ficar depois do 2, ou seja, o 0 à esquerda não vai fazer diferença, né? Então 0,12 vezes 100 é igual a 12. Isso representa o que? Eu estou transformando da escrita decimal para percentual, né? Então isso aqui representa 12%, certo? Então você vai fazer mais ou menos a escrita desta maneira.
No caso lá do exercício anterior, se quiser usar duas casas só para vírgula, depois da vírgula, tá bom, tá? Que já dá para ter uma ideia de qual que vai ser a resposta, né? Porque na C você vai ter que indicar qual das duas rampas que está de acordo com a norma 9050, que ele citou aí nos valores aí, bom? Bom, agora essa parte aqui, se você quiser marcar no caderno, fazer algum resuminho, alguma coisa assim, para a gente poder fazer os próximos exercícios, a gente precisa dar uma lembrada num dos teoremas mais conhecidos da matemática, que é o teorema de Pitágoras, né? Então eu fiz um breve resumo, não precisa fazer o resumo inteiro, eu só estou explicando o aspecto histórico, para que serve, e dependendo da situação que nós vamos estudar das razões trigonométricas, tem que ter o domínio do teorema de Pitágoras, né? Geralmente é estudado no sétimo, oitavo ano, né? Você aprende o teorema de Pitágoras e vai relembrando ao decorrer do ensino médio inteiro, tá? Bom, então vamos lá rapidamente aqui. Então eu fiz um resumo aqui, ó, Pitágoras de Samos, né, viveu na Grécia 570 anos aproximadamente, que é muito antigo, né, antes de Cristo, e criou um dos teoremas mais conhecidos da matemática, tá? Ele é aplicado também no triângulo retângulo, e a ideia a gente tem três lados. A ideia é que geralmente nos exercícios, né, você tem que descobrir um desses lados, tá? Então ele dá a ideia, né? Por exemplo, dá duas medidas, você precisa descobrir uma terceira medida, você aplica o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo também. Peguei uma frase aí, né? Do Pitágoras, que antigamente os caras estudavam tudo, tinha esse negócio, eu sou de humanas, eu sou de exatas, né? Como se o cara de exatas precisasse saber nada de humanas e vice-versa, né? Então aí uma frase do Pitágoras que os pedagogos adoram, né? Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É uma das frases de Pitágoras. Bom, partindo para a ideia matemática, né? Esse triângulo aí é o chamado triângulo pitagórico, que é o triângulo 3, 4 e 5, que provavelmente é onde veio a que a gente chama de dedução do teorema de Pitágoras. Tem várias e várias maneiras, né? Eu peguei essa maneira aqui com números, que aí depois a gente traz para a ideia do teorema para poder fazer, né? Então esse triângulo tem a medida 3, 4 e 5, a gente vai ver qual é a relação. Por quê? A palavra teorema, ela necessita de uma demonstração da validade desse teorema. Então nós vamos tentar fazer isso na aula de hoje, tá? Eu peguei aqui só uma curiosidade, né? Tem a tabuada, né? Ou tabela pitagórica, que aí a diagonal ali, que está destacada em vermelho, forma um triângulo retângulo. Não sei se vocês costumam fazer tabuada assim, mas essa tabuada ela facilita bastante, né? Por exemplo, você faz a relação entre linhas e colunas sobre isso. Por exemplo, se eu quiser saber 3 vezes 4, eu pego a coluna que tem o 3, pego a linha que tem o 4, o encontro delas ali é 12, né? Então fica mais fácil de fazer essa situação. E a linha que está ali no meio seriam os números elevados à segunda potência, né? O que está destacado em vermelho, por exemplo, 3 elevado a 2 é 9, né? 4 elevado a 2, 16 e assim vai, tá? Então é uma dica aí de como fazer a tabuada de maneira mais rápida, economizando muita folha. Aí tem a tabuada do 1 ao 10 e bem curta aí, né? Mas bom, vamos lá ao teorema. Então a demonstração do teorema é o seguinte: pegando o lado maior, que é como se fosse a inclinação da rampa, trazendo para o que a gente vai fazer aí, né? Completando isso aí com um quadrado, eu tenho 5 por 5, né? Então peguei aqui lá, o triângulo era 3, 4, 5, né? Então eu peguei 5 vezes 5 dá 25, ou seja, eu tenho 25 quadradinhos menores, que isso aí a gente chama de área, né? O quadrado menor, que está fazendo o papel da altura ali, era 3, né? Então eu fiz o quadrado em volta, dividi ele em quadrados menores, tenho 3 por 3, 3 vezes 3 dá 9. E o quadrado, vou chamar assim de médio, que faz parte do que a gente chama de base desse triângulo, né? Então fazendo aí um quadrado em torno desse lado desta base, tenho 4 por 4, 4 vezes 4 é igual a 16, ou seja, eu tenho 16 quadrados menores. Então esta é a relação dos lados aí. Eu só completei com quadrado, calculei a área, o maior deu 25, o médio deu 16
e o menor deu 9. A partir daqui a gente consegue estabelecer uma relação entre esses lados. Então eu coloquei aqui a medida dos lados, o quadrado maior 25, o médio é 16 e o menor 9. Qual é a relação que existe entre esses lados? A relação é essa daqui, né? Que 25 é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 é igual a 25, né? Então, ou seja, se eu pegar a área do quadrado maior que foi formado lá e somar a área dos outros dois quadrados, eu vou ter uma igualdade, né? E para facilitar a ideia, né, que é o dentro do teorema de Pitágoras mesmo, que é aplicado isso daí, nós vamos colocar em forma de potência. O que é 5 vezes 5? É 5 elevado à segunda potência. 4 vezes 4 é 4 elevado a 2 e 3 vezes 3 é 3 e 9 é 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3 igual a 9, tá? Então, somando tudo, eu tenho uma igualdade. Esta é o que a gente chama de teorema. Teorema tem que ser feita a demonstração, né? E aí está demonstrado aí que se eu somar a área ou a medida elevada ao quadrado, que é a mesma coisa que a área, né? E do quadrado maior, isso vai ser igual à soma dos outros dois quadrados, o quadrado médio e o quadrado menor, certo? Bom, então feito isso, a gente vai generalizar esse teorema. O que é generalizar? A gente vai aplicar ele para todos os triângulos retângulos que atendem a essas características aí, tá? Então, o lado maior, que é a inclinação, a gente vai chamar de A. Repara que esse A aí, ele é oposto ao lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o canto que forma ali, né? E o lado B e o lado C está lá indicado, porque A, B e C são três medidas diferentes. No caso, a gente está usando 3, 4 e 5, que é o chamado triângulo pitagórico, né? Então, o que a gente percebe aí, né? Colocando A, B e C, a gente percebe que se a gente fazer a medida A elevada à segunda potência, que é o papel do 5 lá, né? Vai ser igual à soma das outras duas medidas também, né? Ou seja, o teorema de Pitágoras é justamente isso daí, né? Eu pegar aquela medida A, tá? Porque A está representando um número qualquer, né? E fazer a soma dos outros dois, eu vou ter uma igualdade, certo? Então, esse é o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A, esse B, esse C, obviamente, são representações de números. Geralmente, nos exercícios, a gente tem duas medidas e aí precisa calcular uma terceira medida, certo? Bom, marque aí o teorema que a gente vai precisar para a atividade 2, né? Eu achei esse exercício um pouquinho difícil. Se vocês quiserem fazer com o auxílio da calculadora, pode fazer, né? Porque tem número decimal ali, fica um pouquinho mais difícil. Mas esse exercício está na página 162, tá? É basicamente a mesma ideia. O desenho a seguir apresenta o esboço de uma rampa para acessibilidade. Determine, aí tá lá a rampa, né? O comprimento da rampa, vamos dizer assim, né? 9,3 metros, a distância, né, na posição horizontal é de 9 metros, e aí sobra a altura. Ele quer saber a medida entre os dois pisos, ou seja, onde começa, né, no solo ali, vamos dizer assim, até o topo da rampa, que nós chamamos de DH aí, que é a altura, tá? Repara lá que tem o alfa, que é o ângulo de inclinação, e também nós temos o ângulo de 90 graus, que é o canto lá, certo? Bom, comparando com o teorema de Pitágoras que acabamos de ver, relembrar, a gente tem a medida A como 9,3, né? 9,03. A medida B como 9 e a medida C, que é o papel do H lá, né? Então aí, o que nós temos aí? Nós temos 3 lados, ele deu 2 para calcular o terceiro. É o clássico do teorema de Pitágoras, né? Bom, então, feito isso, nós vamos substituir no teorema de Pitágoras A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado também, né? Substituindo os valores que deu, vai ficar dessa maneira. Então, aí você vai resolver as potências primeiro. Depois que resolver a potência, você vai isolar esse H. O que é isolar? Esse 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, vai estar somando. O contrário de somar, subtrair, né? Então, você vai jogar esse resultado que dá para o outro lado da igualdade. Subtrai os dois, depois você vai ter H ao quadrado, né?
como que resolve h ao quadrado? Resolvendo as operações contrárias, né? Equação do primeiro grau, isso aí, né? O contrário de mais menos, o contrário de multiplicar dividir, o contrário da potência é a raiz. Então, no final, você vai ter que fazer a raiz. Eu vou deixar para vocês fazerem na calculadora mesmo, não tem problema, que eu achei um exercício um pouco complicado, e tem que revisar muitas coisas, a gente ia ficar com um vídeo muito extenso. Então, pode fazer na calculadora, tá? Para a potência, depende do modelo do celular, você tem o acento circunflexo, que é a representação da potência, inclusive na computação, ou a tecla x elevado à segunda potência. Se não quiser usar nenhuma dessas, você pode fazer o número vezes ele mesmo, ou seja, 9,03 que multiplica 9,03, certo? Aí dá para fazer. E também, no final, depois que fazer a subtração, você tem que fazer a raiz, né? A raiz para achar essa medida h. A raiz tem a tecla aí, né, de raiz na calculadora, que também é uma das ideias para a gente poder usar a tecnologia também nas aulas de matemática, mas não somente nelas, né? Então aí depende do celular, você tem que digitar o número e apertar a raiz ou o contrário, né? Que é o contrário, digita o sinal de raiz e depois o número, tá? E tem que ver como é que usa no seu celular. Na maioria dos celulares, né, que é o sistema Android, primeiro se digita o sinal de radical, tem que procurar aí nessa calculadora, né, o padrão científico aí, e depois digita o número, tá? Mas tem modelos que é um pouco diferente, tem que ver como é que faz o cálculo da raiz. Geralmente quando você faz errado, ele aparece uma mensagem de erro aí, tá? Termina isso aí, pode fazer usando a calculadora, qualquer dúvida é só perguntar. Bom, aí ele quer que calcule para o B, né? Se aquela rampa ela atende a norma, né, que a gente falou aí, né? A norma 9050. Então você vai ter que pegar o resultado que deu lá na A e fazer a tangente. A tangente já estou abreviando, né? TG, abreviação de tangente, tem inclusive alguns celulares têm essa tecla tangente e tem uns que é TAN, né? Depende do modelo do celular. Então eu coloquei o A, ou seja, o resultado que dá lá na A e o comprimento, né, do deslocamento que falou lá na norma, né, o horizontal, que é 9 metros. Então você vai dividir os dois e vai ver se atende às características que ele colocou lá. Que tem que ficar, a norma, só para lembrar, coloquei aqui, né, tem que ficar entre 0,05, que é 5%, até 0,08, né? Acho que aí já dá para ter uma ideia, que é equivalente a 8%. Ela pega um pouquinho mais, mas dentro disso aí já dá para ter, tá? Bom, atividade 3, né? Hoje nós vamos fazer até a atividade 4, tá? Atividade 3 é um exercício do Enem, né? Já começa já um nível bem alto, né? Então vamos lá. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido horizontal, mede-se x centímetros vertical. Diz-se, neste caso, que a rampa tem inclinação de x%, né? Como indica na figura. Eu peguei aqui, obviamente não precisa fazer, mas é só para entender que está relacionado com o que a gente acabou de estudar. Ele falou que, né, que esta inclinação deu igual a 20%, que é o valor daquele x. Aqui eu vou fazer o cálculo que a gente acabou de fazer. A rampa só está na direção para a esquerda, mas é a mesma coisa, né? Então vou pegar a altura que está em 20 centímetros e o comprimento que está em metros, né? Então eu preciso converter isso daí, né? Para trabalhar com a mesma medida. Então o metro é igual a 6 centímetros, certo? Então para calcular essa inclinação eu vou pegar 20 e dividir por 100, né? 20 dividido por 100 vai dar igual, conta duas casas, né? Igual a gente fez no começo, vai dar 0,20, que é os 20% que ele colocou no exercício aí, certo? Então basicamente nesse exercício você vai fazer isso aí, tá? Bom, então vamos lá. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso e uma garagem residencial, cuja base mede 2 metros abaixo do nível da rua. Tá lá o portão, a representação, tá vendo o nível da rua, e 8 metros de comprimento. Então tem a altura, que é 2, e o deslocamento horizontal, que é 8, certo? Bom, depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município, onde está localizado, existe uma inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, seja de 20,5
que é parecido com o que ele fez lá no começo, né? Bom, então aqui vai ter duas questões para resolver. A primeira questão é para verificar se a inclinação ela está dentro da inclinação da rampa, verifica se ela atende a norma que falou, que é 20%. Aí é tranquilo, né? Então a inclinação, vou pegar os 2 metros, que é a altura, e dividir por 8. Aí dá para simplificar, né? Se você quiser, simplifica dividindo por 2 por 2, tá? E aí vai ficar um número para você dividir, ver se vai estar 0,20, né? Que é o que ele falou aí no começo lá. E depois, a segunda parte do exercício é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Se a rampa foi projetada, teve inclinação superior a 20%, o nível da garagem deve diminuir e ser alterado, né, o percentual da inclinação. Como já está falando que vai diminuir, o que significa isso? Né? Se vai ter que diminuir o nível da rampa, então a altura da garagem tem que subir, né? Então a gente tem que pensar nessa ideia, porque, por exemplo, é 2 metros lá. Para que ela diminua, eu vou ter que subir o nível da garagem. Né? Então a gente tem que prestar atenção na hora de fazer essa alternativa, mas já vamos eliminar aqui, né? Mantendo o comprimento da rampa, então o 8 vai ser igual, a gente vai ter que ver o que? Para atender essas normas técnicas aí que ele falou, a gente vai ter que subir o nível da garagem, que aí diminui a altura, né, dela, certo? Então nós já vamos tirar algumas aqui, né? O mesmo nível não é, né? Rebaixar também não é, porque se rebaixar você vai afundar mais a garagem, e consequentemente vai aumentar a altura do nível do solo para coisa, ou seja, a altura da rampa, né? Então, nem rebaixar 40 centímetros e nem rebaixar 50 centímetros. Então, fica duas alternativas para a gente fazer. Aí eu montei o início aqui e aí vocês vão tentar fazer. O que eu coloquei lá? O 0,20 é a inclinação que ele deu, certo? Que é para atender a norma que falou, que está na página 163 da apostila. E aí o H é o que nós vamos ter que descobrir e o 8 é o comprimento que ele falou que vai manter. Para fazer isso daí é só passar, o 8 está multiplicando, passa dividindo, tá? E aí você vai ter a medida em metros, tem que tomar cuidado com isso daí. Aí você vai comparar com os 2 metros e ver qual que vai ser a elevação da garagem para atender essa norma técnica aí. Bom, cuidado que essa alternativa está em centímetro, e quando você calcular aqui a medida vai estar em metro, precisa prestar atenção nessas alternativas aí. Bom, aí o último exercício não é tão difícil como o anterior, esse está na página 164, né? Ele tem um gráfico e a gente vai ter que fazer a mesma coisa, calcular a inclinação, né? Só que vamos dizer assim que está dentro de um padrão matemático, tá? O segmento AB, para quem não lembra que é o segmento, é uma reta, né? Um pedaço de uma reta, tá? Ela é finita, tem começo e fim. Está representado no plano cartesiano, para quem não lembra também, plano cartesiano o coordenada de x, y, então tem no eixo horizontal x e no eixo vertical y, conforme a figura. Determine a inclinação do segmento AB, tá? Eu fiz aqui mais ou menos, se não é tão difícil, né? Ó, aqui que a gente teria que observar é o triângulo, tá? Que forma aí no desenho, tá? E a base nós vamos usar, como a inclinação está relacionada com a base e a altura, então nós vamos ter que descobrir quanto que é a base, quanto que é a altura. A base, que tá medida através do eixo de x, ela começa no 2 e vai até o 4. Qual que é a distância daí? De 2 até 4. E a altura começa no 3 e vai até o 9. De 3 a 9, qual que é a distância? Identificando isso, é só você dividir os dois. Eu usei o termo alfa, né, que é o que ele usou lá, o ângulo alfa, né? Então eu vou pegar a altura, certo? Que é de 3 a 9, quanto que dá, tá? Só ver qual é a diferença dos dois. Dividir pelo que o deslocamento, que é o comprimento, né? O deslocamento horizontal aí que a gente viu, tá? Aqui de 2 a 4, quanto que dá. Dividindo os dois, você vai achar qual é o valor. Isso aí é um pouquinho mais fácil do que o anterior, certo? Então é isso na aula de hoje, tá? Façam aí, tiram as dúvidas, não deixa acumular, porque esse bimestre é bem curtinho, então toma cuidado aí para não deixar atividades acumular, tá bom? Então é isso. Bom final de semana a todos. Até!